Eu já não tenho grande paciência para ouvir o Ricardo Araújo Pereira. Confesso que era um grande admirador do trabalho dos Gato Fedorento quando surgiram, numa altura em que Ricardo Araújo Pereira, já Diogo Quintela e os outros dois faziam humor de facto e tinham algumas rábulas bastante interessantes. Ricardo Araújo Pereira tornou-se de facto o palhaço do sistema. E ontem, no Isto é Gozar com quem trabalha, tive a oportunidade de ver, já não tenho muita paciência para ver, acabei por depois puxar para trás, depois de me contarem o que tinha acontecido, e acho completamente surreal o ataque de caráter que Ricardo Araújo Pereira ontem faz a André Ventura, brincando com uma situação de doença e com uma situação que todos vimos, aquilo que aconteceu a André Ventura. Mas vamos por partes. Ricardo Araújo Pereira coloca um anátema em cima de André Ventura e naquilo que lhe aconteceu, tentando insinuar com todas as suas piadas que aquilo que passou foi um refluxinho, uma coisinha que lhe saiu e, portanto, que arretou ali pelo meio e, portanto, engasgou-se, coitadinha, um mariquinhas, etc. Primeiro coloca em causa não só a honestidade e o caráter de André Ventura, como acaba por colocar em causa aquilo que ele tanto estava a tentar gozar, que é o próprio Serviço Nacional de Saúde, porque ninguém acredita que, chegando e depois da assistência que foi feita pelos bombeiros chapadores e pelos bombeiros no Algarve, ninguém acredita que se fosse de facto um arrotezinho, como ele diz, e fosse um refluxozinho, que existisse um transporte imediato para o hospital e que chegaria ao hospital e que passaria 24 horas colocado em internamento se de facto não fosse nada que tivesse existido com gravidade. Felizmente, não foi com a gravidade que aparentemente Ricardo Araújo Pereira e outros labregos desejavam, porque ontem no Facebook e nas redes sociais em geral assistíamos a um destilar de ódio, e quando vêm falar de discurso de ódio, assistíamos a um destilar de ódio que existia gente, inclusive, a desejar a morte e as pioras a André Ventura. É completamente surreal. Isto não pode valer tudo, não pode valer tudo quando estamos na política. Não estamos a falar de clubes de futebol onde existe ali quase que um ódio visceral entre Sporting, Benfica e Porto, e parece que estamos a discutir o penalti dentro da área e a malta fica com umas palas nos olhos e não consegue fazer a distinção entre a realidade e aquilo que na cabeça deles construíram como uma retórica do que seria ideal para o mundo imaginário desta gente. Já aconteceram, infelizmente, diversos episódios de saúde graves a diversos dirigentes políticos e, obviamente, nessa altura estamos a falar num princípio humanista, onde ninguém deseja mal a ninguém e por muito que eu não goste das políticas e que esteja num patamar completamente oposto de um adversário político, nunca lhe vou desejar qualquer problema de saúde, nem que chegue a esta lógica ridícula de um ataque, como já referi, de caráter. E, portanto, aquilo que aconteceu ontem num canal de televisão, uma vez mais, é completamente surreal. O humor em Portugal não tem limites e chegamos a uma altura em que deixa de ser humor, passa a ser uma crítica cheia de veneno, que isto sim alimenta discurso de ódio, que tentam conotar a pessoa com a falsidade ao ponto de considerar ou de insinuar e de, claramente estava implícito nas declarações de Ricardo Araújo Pereira, nas piadolas de Ricardo Araújo Pereira, tudo aquilo que ele considerava que era quase ou uma brincadeira, ou uma mentira, ou uma situação de definir protagonismo. Portanto, Ricardo Araújo Pereira não passa de um palhaço. É uma vergonha aquilo que fez ontem. Não é só ele, é toda a equipa que anda ali à volta. Ricardo Araújo Pereira já percebeu que ao longo do tempo, com a graça que vai perdendo, infelizmente, porque ele até tinha piada, vai percebendo que necessita de achincalhar tudo e todos para poder ter alguma visibilidade, e hoje o facto é que estamos a falar dele, hoje nas redes sociais
há muita gente indignada com a palhaçada que ontem foi feita, e esperemos, mas espero mesmo sinceramente, que Ricardo Araújo Pereira nunca tenha um problema de saúde idêntico ao que André Ventura teve, para que não chegue um dia a dizer eu brinquei com a situação e afinal aquilo era um assunto sério. Portanto, não pode valer tudo, o desespero é muito. Estes últimos dias de campanha estão bastante desesperados com o que pode acontecer no domingo. Nós acreditamos que isto vai virar, nós acreditamos que isto vai mudar, nós acreditamos que de facto podemos ter um resultado histórico e que esse resultado histórico pode passar pela vitória do Chega. E o desespero é de tal ordem que estão dispostos a tudo e mais alguma coisa. Portanto, espero que hoje André Ventura já consiga voltar à estrada. Ontem já troquei mensagens com ele e está claramente melhor. Foi um susto, independentemente desta gente considerar que isto foi um arrotezinho, foi uma coisinha que se passou ali com o coitadinho do André Ventura, como eles quiseram passar. Espero que amanhã todos aqueles, quando possam, venham a Lisboa às 4 da tarde para fazer a descida do Chiado, onde vamos demonstrar uma grande força. Eles vão ficar ainda mais assustados, ainda vão ficar mais preocupados, mas o importante não é partilharmos estas histórias, seja no YouTube, seja no Facebook, seja onde for. O importante será que todos no domingo votemos no Chega, façamos a mudança, que saiam todos de casa, não permitam que desta vez continuemos a considerar que a manipulação que é feita nas sondagens, ou a manipulação que é feita através dos órgãos de comunicação social desta brincadeira, não permitam que isto condicione aquilo que acreditamos. E no domingo, o mais importante, o melhor barómetro, a melhor sondagem será, de facto, no domingo ganharmos as eleições. Apelar a todos, uma vez mais, para fazermos a maior arruada de sempre do Chega no Chiado. O ponto de encontro é às 3h30 da tarde. Por volta das 3h30 estaremos no Largo de Camões e depois desceremos o Chiado, que culmina com o encerramento da campanha na Praça do Município, com um grande comício. Portanto, é agora que isto vai mudar, eu acredito que vai mudar, e o pânico é tal que no domingo espero que Ricardo Araújo Pereira e todos os outros que têm feito de tudo para não ter isenção e atacar o Chega para nos tentar minimizar, que de facto tenham um sabor amargo na boca com tudo o que andam a fazer, e que o arroto que tenham no domingo, como eventualmente consideram que os outros fizeram, o arroto que tenham no domingo não seja nenhum refluxo, nenhum problema de saúde, mas que seja de facto com um sabor a fel e uma coisa que não se engasguem com o próprio veneno. Não se engajem com o próprio veneno, porque nós não desejamos mal a ninguém. Grande saúde para André Ventura e companheiros, é domingo. Desta vez isto vai virar.